Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós estaremos celebrando a ceia do Senhor e o Senhor colocou no meu coração um dos textos bases, para a gente aplicar a ceia do Senhor, que se encontra em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso de número 17. 1 Coríntios 11, 17. Irmãos, você sabia que a Bíblia fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens? Aqui, irmãos, é um prédio que um homem levantou. Não sei se o homem era crente, se não é crente. Alguém levantou, uma empresa levantou esse prédio. Mas desde o momento que a igreja do Senhor pisa num imóvel, pisa num prédio, aquele prédio nunca mais é o mesmo. A Bíblia fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, mas onde a igreja do Senhor chega, pode ser no quintal da casa de alguém. Se a igreja do Senhor pisar naquele ambiente, aquele ambiente deixa de ser natural para ser um ambiente profético e sobrenatural. Eu estou falando isso porque tem muita gente que pensa que vem aqui e aqui é somente um espaço, a gente senta. Aqui não é uma empresa, aqui não é um espaço normal. Aqui é um lugar, irmãos, para quem está me ouvindo, não se assuste, mas aqui é um lugar onde o câncer pode ir embora. É interessante falar isso porque a gente não tira o crédito da ciência, da psicologia, da medicina. Mas aqui está um que a Bíblia fala que ele é o médico. Ele é o que? Ele é o médico dos? Então está tudo embutido numa pessoa só. O diploma dele é muito grande. Ao mesmo tempo que ele é advogado, ele é médico, ele cura a doença. Ao mesmo tempo que ele cura a enfermidade, ele também visita a alma e cura a depressão, cura a ansiedade. Esse é o Jesus que a igreja serve, irmão. E se você entrou aqui, e se você se enquadra numa característica de que precisa de um advogado, ele é o advogado. Aquela causa na justiça que nem o melhor advogado conseguiu resolver, irmão, coloca na mão desse advogado que ele é poderoso. Mas além de todas as causas na justiça que ele pode resolver, existe uma causa que nenhum advogado poderia resolver, pastor Miqueias. Foi a condenação. A condenação de todo homem. Nenhum homem pode se salvar, mas ele deu a vida dele para nos arrancar da mão de Satanás, da morte, da condenação. E hoje nós estamos aqui não com tristeza no semblante, no rosto. Se você encontrou algum cristão hoje aqui triste, fale para ele, não fica triste. Hoje é momento de celebrar aquele que morreu por nós e aquele que virá para buscar a sua igreja. Isso, aleluia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 17 até o 23. Procura aí rapidinho, se você não encontrou, vê com alguém que está do teu lado, ajude alguém aí, irmãos. Mas se não tem Bíblia na tua mão, nem no celular, que hoje em dia a gente pode ter acesso até no celular, olha aqui para a televisão, que nós vamos acompanhar nessa versão aqui. Capítulo 11, versículo 17 diz assim: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo por quanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. 18. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões ou facções, em outras versões. E em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias ou facções, ou dissensões, para que os que são sinceros ou os de verdade se manifestem entre nós, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se.
Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Senhor, fale conosco de maneira poderosa, que não seja o teu filho aqui falando, mas sim teu Espírito. O Senhor colocou esse texto no meu coração, porque o Senhor precisa falar conosco de maneira poderosa. Então fale conosco, Senhor, para a tua glória e o teu louvor. E quem concorda com a palavra do Senhor, diga amém. E aplauda mais uma vez ao Senhor Jesus pela palavra. Irmãos, a gente está sendo ministrado pelo Senhor, eu acho que quase esse mês inteiro de janeiro. Foram quantos domingos? Foram culto da família, honra e gratidão, adoração. São 4 domingos, não é isso? E agora da ceia do Senhor. Eu acho que todos os cultos aos domingos foram ministrados palavras a respeito desse homem, através do nosso pastor Miqueias. Ele vem trazendo a respeito do ministro, como o ministro se comporta. Quem está aqui ouvindo essas pregações, essa sequência de mensagens através do nosso pastor? Quem ouviu aqui a sequência? Muita gente, graças a Deus. E, se eu não me engano, foi lido na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, não foi isso? E o Senhor tem falado comigo, eu até comentei com o pastor Miquel, falei, nossa pastor, a gente fala amigo, né? Eu falo pastor para as pessoas entenderem que exige um respeito, mas a gente, né, nosso particular é amizade, hein? De muito tempo. Eu, Miquel, nossa, Deus falou muito comigo, eu comentei com a minha esposa, a gente comentou dentro de casa, que a vida cristã não é isso que muitos canais de televisão colocam lá, porque tem até disputas, pastores, líderes falam, na minha igreja tu não fica doente, na minha igreja tu entra pobre e sai rico, na minha igreja tu entra com dívida e sai com dinheiro para abençoar. Existe isso. Tu liga os canais, você vê a propagação de um evangelho que a gente não encontra na Bíblia. É um evangelho que chega até brilhar os nossos olhos. Nossa, quem não quer viver uma vida só vitória? Tem louvor evangélico que é bom de ouvir. A prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória. Irmão, quem não quer viver só de vitória, irmão? Seja sincero. Quem não queria viver, acordou, não tem dívida para pagar, não tem conta para pagar, não tem lágrima, não tem... Irmãos, esse louvor só se aplica à igreja depois que a gente entrar pelos portões celestiais, que agora sim vai ser só vitória. Mas enquanto a gente estiver aqui na terra, a gente vai ser provado, amassado, irmão, é difícil. Por quê? Porque a gente vai passar pelo funil, processo de santificação. Irmão, a gente não vale a nada, irmão. Se alguém aqui pensa que é alguma coisa, Paulo vai dizer isso, se alguém pensa que é alguma coisa, ele não é nada. Irmão, a gente não tem nada para oferecer. Mas o que acontece quando um ministro sobe aqui, canta, prega e o negócio acontece? É porque é um vaso de barro, como foi pregado aqui. A excelência não está no externo, a excelência está por dentro. Olhe para essa pessoa do lado, olha para ela, está do teu lado, olha para ela. Mas não olha com soberba não, mas olha de cima a baixo. Mas não é com olhar arrogante não, olha de cima a baixo. Tá vendo aí, é um barrinho bonito. Ou talvez não é um barrinho tão bonito assim. Não tem problema, né, Ale? Não tem problema. Todo mundo aqui é um barrinho. Mas às vezes a gente olha, né, Andrew? Olha para a pessoa e não dá nada por ela. Mas dentro dessa pessoa tem algo que é poderoso.
que a Bíblia fala que é um tesouro que o Senhor colocou, é o Espírito dele, é o Espírito Santo, é a sua palavra. E o Senhor, Ele fala que a gente precisa guardar isso. E o apóstolo Paulo, outros apóstolos também vão escrever, Tiago também escreve, que Ele nos deu um selo. Você pode falar com alguém, você é selado. Acho que tu não entendeu não, fala para essa pessoa de novo, você é selado. Sabe o que é selado aqui na Bíblia? Lembra as meninas que vão lembrar aqui, as meninas que tinham aquele diarinho, né? Quem lembra do diarinho? As meninas aqui. Tinha um diário, aí escrevia os segredos, aí trancava com um cadeado, escondia a chave, nem a mãe tinha acesso. Aquele cadeado ali, aqui na Bíblia fala sobre isso, é um selo que protege, que ninguém tem acesso para entrar. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Vocês já estão selados pelo Espírito. Nada pode penetrar a gente pertence a Ele, Ele é o nosso dono. Você pode falar com amor e carinho com alguém, você já tem dono, para com isso, você já tem um dono. Talvez tem pessoas aqui que pensam que quem manda nele ou nela governa é a bebida, ou a sua prática, a sua própria vontade, mas você tem um dono, e o teu dono é o Espírito Santo de Deus. Isso é loucura, porque, irmão, está chegando o carnaval. Fala assim, misericórdia. Por que, irmão, misericórdia? Porque o carnaval, tem muita gente que fala que o carnaval, muita gente se desvia. Mas na verdade o carnaval só revela quem é de verdade e quem é de mentira. O carnaval não desvia ninguém, isso é mentira, é conversa fiada. O carnaval só revela quem é de verdade e quem está aqui que não é de verdade. Festa da carne, tudo liberado. O significado do carnaval é isso, tudo liberado, satisfazer a carne. Se tu é fiel, no carnaval tu pode ser infiel. Se tu anda direitinho no carnaval, não precisa andar. É o que eles pregam aí, é o que eles falam. Carnaval tá tudo liberado. E eles falam que isso é uma liberdade. Todo mundo que frequenta ou pratica fala que é livre para fazer o que quer, Michel. Mas na verdade, isso fica na minha cabeça, porque uma vez eu lembro que estava tendo um retiro. Foi num carnaval aí, um tempo atrás, irmãos. Eu era bem novo. Eu lembro que eu estava descendo a rua. E eu passei por uma das ruas ali dos Mouras, que eu morava ali nos Mouras. Eu lembro que uma rua estava fechada. E o pessoal, irmão, samba pra cá, era pagode pra lá. E o negócio esquentando ali, no carnaval. E eu com a Bíblia na mão, eu ali com uns 15 anos, 16 anos, meu Deus, vou ter que passar, porque era a única rua para passar, porque a outra estava fechada. Eu falei, tem que passar por aqui. Aí Douglas, meu Deus, vou ter que passar no meio do carnaval. Aí meu Deus, eu passei. Aí quando eu estava terminando de passar da tenda, um amigo meu gritou, ô João! Aí eu falei, misericórdia. João, para aí! Aí eu olhei, um monte de gente, falei, meu Deus, quem está me chamando? Aí eu olhei para trás, aí tinha um conhecido meu, ele, cara, olha só, tu tá indo para a igreja perder teu tempo, tu é adolescente, cara. Cara, tu tem uma juventude para curtir, tu tá perdendo, gastando tempo dentro de igreja. Tu vai lá fazer o quê, cara? Poxa, carnaval, vamos aproveitar. Aí eu, não, meu amigo, não. Para não ser rude com ele, eu também era novo, estava ali no início do processo ali. Falei, não, fica aí, deixa eu buscar o meu Senhor, vou lá buscar Deus. Aí ele soltou uma coisa que me irou, irmãos, porque crente fica irado, irmão. Fica, Geraldo? E tem que ficar, irmão. Eu vou te provar na Bíblia que crente fica irado. Ele falou uma coisa, eu sei o que está acontecendo contigo. Tu é mais um bobinho que vai naquilo que o pastor manda fazer. Tu é um preso dentro de igreja, não pode fazer nada. Aí eu tive que virar para ele. E quando o crente fica irado, ele parece que ele fica cheio do Espírito Santo, né, meu Jorge? Daniel, eu virei para ele.
olhei bem nos olhos dele e falei assim, cara, irmão, não se escandaliza não. Eu falei assim, cara, tu tá com um copo de cerveja na tua mão. Se eu quiser, meu pastor tá aqui me vendo, eu bebo essa cerveja. Mas eu tenho o poder de controlar se quero ou não quero. Agora eu te pergunto, tu consegue ficar um mês sem beber essa cerveja? Aí ele, Eu falei, então na verdade não sou eu que sou preso, eu sou livre e você que está preso. Porque a igreja de fato ela é livre no Senhor. Por isso Paulo vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me edifica, nem tudo me convém. Então se alguém falar, para de bobeira, você é um preso dentro de igreja, está seguindo o que pastor manda, não é? A gente não segue o que pastor, homem manda, a gente segue o que está aqui, ó, a palavra da verdade, a palavra da vida, a palavra que liberta, a palavra que vai nos levar para o céu. Meu Deus. E falar sobre Paulo, irmãos, é doído. Tem muita gente que fala, eu quero ser igual Paulo, meu irmão. Se fosse você, eu pensava muito antes de falar sobre isso. A gente leu aqui a respeito da igreja de Corinto. Eu queria que você voltasse lá em Atos comigo. Porque Atos e as cartas de Paulo, elas vão fazer um intercâmbio, vão dar ênfase a algumas coisas que estão acontecendo na trajetória. Eu quero dar uma pincelada. Já foi falado muito sobre Paulo aqui. E parece que ninguém está cansado de ouvir sobre ele. Que bom. Já se ouviu muito a respeito dele, mas eu quero compartilhar algumas coisas a respeito desse apóstolo. O capítulo de número 9 de Atos, eu vou só dar a pincelada. Você lê na sua casa, irmãos. O capítulo 9 de Atos vai relatar a conversão dele. E quem é Paulo? Paulo é um homem que participou da execução de um dos maiores homens da igreja, um dos maiores homens de Deus da igreja naquele tempo, por nome Estevão. Qual é o nome dele? Estevão. Estevão era um diácono que pregava com excelência, era um homem de Deus, um homem que era um exemplo para a igreja, para os fiéis. Estevão morre aproximadamente 30 para 31 depois de Cristo. Como assim? É porque a contagem é um pouco confusa. Cristo, na verdade, ele nasceu 3 anos antes de Cristo. Deu para entender aí? Jesus não nasceu no zero. Jesus nasceu 3 anos antes de Cristo. A contagem foi quando ele já tinha 3. Então ele morre no 30º ano depois de Cristo. Jesus morre. No 31º, entre o 30º e o 31º, Estevão morre. Porque está tendo uma grande perseguição na igreja. A igreja está sendo perseguida porque os judeus, juntamente com os romanos, estão incomodados porque eles estão vivenciando milagres. E uma coisa que vai sempre incomodar as trevas é quando a luz brilha. Quando a luz começa a raiar, as trevas vão se incomodar. Então eles estavam querendo perseguir para calar a igreja. Tem até um filme na Netflix que é interessante, que é um relato de um soldado que se converteu. Eu esqueci o nome desse soldado. E tem até a série The Chosen trata também, na 3ª temporada, um pouco a respeito desse soldado que se converte. Eu esqueci o nome dele, irmão, me perdoe. Alguém falou, mas esqueci. Enfim, irmão. Existe um relato a respeito desse soldado que se converte, que os pais da igreja, eles vão escrever, vão guardar alguns relatos a respeito desse homem. Esse homem foi um dos que participaram da crucificação de Cristo. E a história diz que talvez foi ele que perfurou Jesus. E ele se converte. A gente está falando aqui historicamente. E esse homem, ele se converte ao cristianismo porque ele viu Cristo ressurreto depois da sua morte. Olha só que interessante. Jesus, ele morre e ele fala, ao 3º dia eu vou ressuscitar. Aí, beleza, ele morre. Aí no domingo de madrugada, as pessoas têm a notícia, Jesus ressuscitou. Ele morre na sexta-feira, 3 horas da tarde, ele entrega o seu espírito. Aí ele fala, tetelestai, está pago, está consumado. Aí no domingo de madrugada, as pessoas vão lá para jogar um perfume no corpo dele, para embalsamar, para falar, meu Deus, morreu. Estão tristes para chorar,
Só que quando eles chegam lá, Jesus não está mais ali. A pedra, que era muito pesada, tinha que ter mais de 20 homens para empurrar a pedra, já estava removida. E quando eles chegam naquele ambiente, Jesus não está ali e eles pensam, alguém roubou o corpo de Cristo. Mas de repente chega um homem e vai dizer assim, olha só, vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Eu não falei que iria ressuscitar, eu estou aqui. Aí ele aparece. E quando ele aparece, a igreja é renovada. A Bíblia fala que no ato, quando ele entrega o Espírito na cruz, foi tão forte, irmãos. A evidência de Cristo foi tão forte, que a Bíblia fala que sepulcros se abriram. Tem gente que está olhando para mim assim, ó. Sepulcros se abriram quando ele rendeu o Espírito. A Bíblia fala que santos se levantaram da tumba, Débora, e começaram a andar na cidade. Imagina um homem que estava morto há 40 anos, chegando dentro de casa. Oi, mulher, voltei. Oi, pai, estou aqui de volta. Ué, mas você morreu há 30 anos atrás? É, mas um sangue poderoso caiu na terra. Um sangue poderoso bateu na terra e eu tive que voltar à vida. Meu Deus do céu. Aí tem muitas evidências, mas a ciência, irmão, fiquei até feliz que eu estava vendo um cientista falando, eu sou ateu, mas é inevitável, Jesus nasceu. Jesus pisou essa terra. Só faltou ele dizer que Jesus ressuscitou. Mas um dia a Bíblia fala que todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aí o que acontece? Para a gente não perder tempo. 30 para 31 depois de Cristo, uma grande perseguição, fechando igrejas, matando cristãos, muita coisa acontecendo, e Paulo está no meio dessa leva de perseguição. Paulo era um dos perseguidores. Paulo ia, fechava igreja, matava cristão, segurava a roupa de uns para outros executarem. E na execução de Estevão, quem estava ali segurando a roupa de Estevão? Paulo. Paulo segurando a roupa de Estevão, e a Bíblia fala que ele consentiu na morte de Estevão. Quando a Bíblia fala isso, é porque ele estava ali, ó, apoiando para matá-lo. E a Bíblia diz que no capítulo 9 de Atos, isso aconteceu no capítulo de número 7. No capítulo 9, a Bíblia fala que Paulo está ali, normal, agindo naturalmente, como muitas pessoas estão agindo. As pessoas, no nosso tempo, eu fiquei, irmãos, tem gente blasfemando no nome de Jesus e achando que vai ficar impune. A Bíblia fala, pastor Miquel, me lembra isso, eu não estou lembrando, mas eu acho que é em Gálatas que fala, tudo que o homem plantar, é isso? Certamente ele também colherá. Ninguém zomba de Deus e fica impune. De Deus ninguém zomba. Aí você vê, tem um cantor aí, eu não sei se é norte-americano, não sei, só sei que ele é internacional. Irmãos, ele fez um clipe zombando da ceia, tomando a ceia, zombando da ceia, se fingindo de Jesus, se crucificando, sendo crucificado, andando com roupa sexual, se vestindo de mulher, depois se vestia de Jesus, e brincando com o nome de Cristo. Eu fico vendo essas coisas, até o pastor Miquel mandou para mim, irmãos, isso revolta a gente, porque às vezes a gente fala, Senhor, como que pode? Mas irmão, deixa eu te falar uma coisa, ai Jesus, não sei se eu falo isso. Tem gente que fica brincando, escarnecendo, zombando da igreja, zombando de Jesus, mas uma hora Jesus vai parar essa pessoa. E quando Jesus para, irmãos, nem sempre ele para no amor. Às vezes ele vai parar na UTI. Às vezes ele vai parar numa cadeira de roda. Mas ninguém zomba no nome de Jesus. Aí Paulo está aqui, ó, naturalmente, agindo naturalmente. Eu vou calar esses hereges, eu vou parar com esse negócio de igreja. E ele fazia isso acreditando que estava fazendo certo.
Sabe quando a gente erra pensando que está fazendo certo, mas está errando? Paulo estava assim, estava tentando fazer o certo, mas errando. Só que num desses caminhos, a Bíblia fala que ele caiu. Ele caiu porque ele ouviu uma voz e viu um brilho muito forte. Atos capítulo 9 vai dizer isso. Que ele estava indo em direção a Damasco para receber cartas, para prender, para matar cristãos. E Jesus parou ele no caminho. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se aquela pessoa que você está orando na sua casa não quer saber de Jesus, entrega na mão do Senhor. Porque na hora certa, se ele for do Senhor, Deus vai parar ele ou ela. Deus vai parar ele ou ela. Não precisa fazer força, não precisa puxar pela orelha. Se é do Senhor, uma hora Jesus para no caminho e vai ter um tete a tete com ele ou com ela. Teve uma vez que as pessoas pensam talvez que quem sobe aqui, igual o Daniel falou, é super crente, super homem. Irmão, teve uma época na minha vida que eu não queria nem pisar dentro de igreja. Eu estava, meu Deus, que negócio é esse? A minha mãe estava no culto indo sozinha. Aí a mãe me deixava, não, vai lá, vai brincar com seus amigos, vai fazer o que tem que fazer, ia para a igreja buscava por mim, buscava pela família toda. Aí teve um culto que minha mãe foi, que Deus tomou uma irmã, que ela falou assim, ó, a tua casa tem um dono, e o dono da tua casa sou eu. Fala com o teu filho, que se ele não for pelo amor, ele vai na dor. Mas convença ele, mas não pela tua força, fala através da minha graça, que eu vou falar com ele, e ele vai para minha casa, para minha presença. Irmão, não queria saber de igreja. Minha mãe falou assim, filho, hoje tem culto, você vai para o culto. Aqui vai um recado talvez para a mãe e para o pai que está tendo dificuldade em trazer o filho para a igreja. Você vai para o culto hoje. Não, mãe, vou jogar. Não, você não vai jogar videogame. A conta quem paga sou eu. Então o videogame vai ficar desligado hoje. Vou assistir na televisão também, vai ficar desligada. Mas não, você não vai ter celular. Você vai para a presença do Senhor. Você vai cultuar com teu pai e com tua mãe. Porque a gente está vivendo um tempo que o filho está mandando no pai. Irmão, é culto para a igreja do Senhor crescer. A gente está crescendo aqui, tá? A gente está vivendo um tempo que o pai fica assim, meu Deus, eu tenho que dar o celular na mão dessa criança, senão essa criança não vai parar de chorar. Deixa chorar, irmão. Ensina a criança no caminho em que se deve andar. Aí fica, não, porque se eu não der o pirulito, vai gritar. Se eu não fizer a vontade dele. Aí quando você vai ver, cresce um adolescente revoltado da vida, porque o que faz a criança permanecer no caminho são princípios, são limites. E a nossa geração é uma geração que não tem limite. A gente está vivendo um tempo que a pessoa que tem limite é dada como quadrada, e quem não tem limite é o bambambam, eu vou seguir esse cara. E as crianças estão seguindo essas pessoas que pintam o cabelo de preto, amarelo, branco, azul, roxo, lilás. Não, ele é o meu ídolo, ele que me atrai, eu tenho que ser igual a ele. É filho de crente, irmão. Antigamente as pessoas falavam assim, eu quero ser igual o John Wesley, Billy Graham. Hoje em dia não, a criança fala, eu quero ser igual o fulano do TikTok. Cadê o exemplo arrastando a nossa geração? A geração que fala assim, eu quero pregar como ele prega, eu quero cantar como ela canta, eu quero ter uma vida com Deus assim. Paulo é parado pelo Senhor. O capítulo 9 é a sua conversão. Ele se converte na dor. E a dor também foi pelo amor. Porque até a dor é pelo amor. Tem gente que chegou aqui, irmãos, nasceu talvez num berço evangélico. Não precisou do Senhor arrastar ou te dar uma rasteira no mundo para você chegar até aqui. Porque, irmãos, teve uma vez que eu até preguei sobre isso, que quando é do Senhor, o Senhor, Ele vai corrigir, Ele vai trazer para a sua presença, vai trazer para a sua vontade. Aí uma pessoa me procurou depois da pregação e falou assim, João, mas e o livre-arbítrio? Eu preguei sobre Jonas. Lembrei que eu preguei sobre Jonas e falei que quem é escolhido não tem escolha.
Quem lembra dessa pregação? Quem é escolhido não tem escolha. Aí uma pessoa vem me procurar depois do culto. João, como assim? Quem é escolhido não tem escolha. E o meu livre-arbítrio? E se eu quiser viver do jeito que eu quero? Aí eu falei assim, você já está dando uma resposta para você mesmo. Porque quem é escolhido sabe que ele não tem escolha. Quem é escolhido não vai ficar com esse negócio, eu quero viver do jeito que eu quero. Não, quem é escolhido sabe, eu até posso tentar. Mas quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. A gente precisa sofrer essa conversão aqui na nossa mente. É o que Paulo vai escrever para outra igreja lá em Romanos. Que a gente precisa ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Para que só depois ele vai dizer, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É aqui na mente. Enquanto a nossa mente não for convertida, o nosso corpo vai vir e vai sair, vai entrar, vai sair, vai entrar, vai sair, vai entrar, vai sair. Mas quando a nossa mente for convertida, a gente pode passar o perrengue que for, mas a gente não vai largar o barco. A gente vai ficar com ele, a gente vai se agarrar nele, porque a nossa mente foi convencida por ele. Chega, irmão, da gente ficar indo, saindo e voltando, saindo e voltando. Não é tempo da gente ficar perdendo tempo. E tem uma coisa também, irmão. Deixa eu falar uma coisa aqui. É um desabafo, me perdoe. Porque tem gente que está negligenciando tanto isso de ir e vir. Eu saio na hora que eu quero e volto do jeito que eu quero. Na hora que eu quero eu volto. Irmão, beleza, você sai e volta do jeito que você quiser. Mas não queira meter a mão no arado se você não quer ter disponibilidade de ser usado por ele e se manter firme. Porque tem gente que pensa que a igreja do Senhor é bagunça, irmão. Não, eu vou sair, vou aprontar, e quando eu voltar, vou pegar a mão no microfone, vou servir na igreja. Irmão, a igreja tem limite, a igreja tem ordem. Aí Paulo, eu estou falando isso porque nós vamos entrar numa situação aqui. Paulo, ele se converte. E para alguns que não sabem, Paulo, quando se converte, no capítulo 9 até o capítulo 11, versículo 25, são 14 anos que se passam. 14 anos se passam do capítulo 9 ao capítulo 11, versículo 25. 9, versículo 30, capítulo 9, versículo 30, vai nos dar uma informação. Capítulo 9 de Atos, versículo 30, vai falar assim: quando souberam os irmãos, desceram a Cesareia e enviaram ele para Tarso. Paulo, quando se converte, aqui ele vai sofrer alguns flagelos da sua conversão, porque quando ele se converte, ninguém quer ele da igreja. Escute isso aqui. Ninguém quer saber de Paulo na igreja. Pedro não queria, João não queria, Tiago não queria. Ninguém queria Paulo na igreja. Por quê? Ninguém confiava nele. Porque um ano atrás ele estava matando Estevão e agora quer dar aleluia do meu lado? É como se fosse o seguinte, um diácono da nossa igreja, o cara vai ali e matou o diácono, aí no outro culto, ele está aqui dando glória a Deus e aleluia. Tenta se colocar um pouco no lugar dos apóstolos. Porque tem muita gente que fala assim, não, que Pedro não era para rejeitar ele. Se coloca no lugar de Pedro. Se coloca no lugar de João. Imagina um teu irmãozinho do teu lado aí for assassinado e depois o assassino querer viver na igreja. Mas Paulo não queria viver na igreja. Paulo queria passar o processo de santificação. Porque existe uma diferença entre quem quer ficar na igreja e quem quer ser transformado pelo ambiente que a igreja promove. Porque tem gente que não quer sair da igreja, mas também não quer sair do mundo. É aquele famoso crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Ele até canta que ruge o leão, mas quando chega o carnaval, ele dança até o chão. Não quer largar o ambiente profético, mas também não quer largar a carnalidade do mundo. Jesus está dizendo, eu quero um povo separado para mim. Eu quero um povo só meu. Eu quero um povo só meu. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Foi pregado aqui na nossa festividade de explosão de glória.
Se quer servir a Baal, irmão, vai. Olha só como a Bíblia é maravilhosa. Olha o que a Bíblia está dizendo. Você quer viver conforme a tua vontade, vai viver. Mas se não, viva para Ele intensamente. Aí Paulo aqui, ele tenta se adaptar ao ambiente, só que ele vê que há uma rejeição, se eu posso dizer assim. Não uma rejeição como o mundo fala, não, eu não quero você aqui. Mas as pessoas ficavam temerosas, não confiavam tanto porque ele era um assassino de crente. E posso te falar uma coisa, fazia parte do processo. Paulo ser rejeitado fazia parte do processo. Ele fica 14 anos em Tarso. Quantos anos? E a Bíblia fala que ninguém visita ele. Que maturidade. 14 anos sem receber visita de pastor, mas não se desviou. 14 anos sem poder pisar na igreja de Jerusalém, Alex. Mas se alguém mandasse um zap para ele, a resposta seria: graça e paz. 14 anos no anonimato, mas se alguém visitasse, ele iria abrir a porta e dizer assim: aqui tem um servo do Senhor, não me desviei. Eu vejo aqui em Paulo uma maturidade, irmão, tão linda, porque a nossa geração é uma geração que, se o pastor ficar uma semana sem mandar o zap, ele fala: esse pastor não me ama, essa igreja não me procura, essa igreja não me ama. Paulo ficou 14 anos sem um telefonema, mas estava ali firme com Jesus. E posso te falar uma coisa? Ele vai escrever lá na segunda carta aos Coríntios, do capítulo 12. Vamos lá, vamos pular para lá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Dentro desses 14 anos que ele fica lá, se passaram depois de 14 anos, 15 anos, alguns anos, ele está ali escrevendo cartas, pregando, porque Paulo não pregou depois da sua conversão. Aqui vai outro recado. Jesus ficou 30 anos cuidando da sua família, cuidando de Maria, sua mãe, cuidando dos seus irmãos. Depois de 30 anos ele sai de casa para começar a pregar. Tem gente que saiu agora da fralda. Desculpe falar assim, mas a gente tem que falar a realidade. A pessoa saiu agora, chegou agora e já quer subir no púlpito para pregar. Não, eu já quero evidência. Meu filho, calma, Jesus ficou 30 anos se preparando. Paulo ficou 14 anos no anonimato para depois iniciar sua trajetória missionária. Não é de qualquer maneira. Paulo aqui, ele vai dizer: não é conveniente para mim, sem dúvida, gloriar-me. Eu passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não posso dizer, ou se fora do corpo eu também não posso dizer, Deus o sabe, o tal foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, fora do corpo, não posso dizer, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras indescritíveis que ao homem não é lícito proferir. Do tal homem me gloriarei. Olha o que Paulo vai dizer: eu não me glorio das situações, da visão, não me glorio da minha carne. Paulo em outra carta vai dizer: eu tenho um diploma pra caramba, mas não me glorio de nada do que eu conquistei, tudo para mim é esterco. Mas uma coisa a Bíblia fala que Paulo se gloriou: do homem espiritual que foi levado ao terceiro céu. Sabe o que Deus falou no meu coração? Não é tempo da gente ficar se preocupando com as coisas dessa terra, no homem que você pode se tornar aqui na terra. É tempo da gente ficar feliz naquilo que o Espírito está tornando a gente, no homem espiritual que você está se tornando. João, mas é para eu me alegrar porque eu estou orando mais? Não é para se alegrar nem postar no Instagram, não é isso não. É para você olhar e falar assim: nossa, no passado eu não orava, mas agora eu estou orando, eu preciso melhorar mais, eu preciso crescer mais, eu preciso avançar mais. É isso que Paulo está dizendo: desse homem eu me glorio, desse homem eu me gloriarei, do tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei.
senão nas minhas fraquezas. Aí no capítulo que nós lemos, no primeiro capítulo da carta aos Coríntios, capítulo 11, melhor dizendo, versículo 23, diz: porque eu recebi do Senhor. E lá em Gálatas, irmão, está tudo fazendo parte da mensagem, tá? É o mesmo apóstolo, escrevendo para várias igrejas e para várias pessoas. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele vai dizer: eu fiquei 14 anos quieto no anonimato. Ninguém foi lá me visitar nem me ensinar nada. Aí ele escreve: porque eu recebi do Senhor. Em Gálatas ele vai dizer: nenhum homem teve coragem de descer a além, porque tinha medo de mim. Nenhum homem teve coragem de descer lá em Tarso, onde eu estava ali quietinho no anonimato. Mas teve um homem que desceu lá onde eu estava e me ensinou tudo o que o homem não podia me ensinar. Irmão, 14 anos o cara ficou no anonimato, ninguém foi visitar ele. É aquela pergunta: solidão ou solitude? Tem muito isso na internet. Você vê uma pessoa comendo um McDonald's, aí as pessoas comentam: solidão ou solitude? Paulo aqui é solitude. Porque 14 anos sozinho e não se desviar, irmãos, não é solidão não. Porque se fosse solidão, ele chutava o balde na primeira oportunidade. Mas quando o homem é maduro no Senhor, quando uma pessoa carrega o Espírito Santo dentro de si, irmão, pode passar o vento que for, mas a gente permanece de pé. Não iremos se abalar com as coisas dessa vida, porque o Espírito está nos dando capacidade de nos manter de pé. Porque eu recebi do Senhor. Mas como assim se tu recebeu do Senhor? Porque quando tu começou o ministério, tu nem conhecia Jesus. Foi o Jesus que visitou Paulo lá em Tarso. Paulo não foi em teologia, Douglas. Não foi em curso de teologia, porque nenhum professor de teologia queria dar aula para ele. Paulo não visitou nenhuma comunhão rara, nenhuma igreja da vida, da terra, ninguém. Porque Paulo era um matador de crente. Mas o Deus que conhece a verdadeira conversão, meu Deus do céu. Porque tem gente, irmão, que não se converteu ainda. E nem precisa do Espírito Santo revelar. Às vezes a gente mesmo, Jesus vai dizer: pelo fruto é nos frutos. Se o cara fala mais de dinheiro do que de Jesus, ele não é convertido. Se o cara fala mais de coach do que de Jesus, ele não é convertido. Se ele fala mais, não, vem pra cá, tu vai ganhar tanto, mas não fala de Jesus, ele não é convertido. Porque um homem e uma mulher que é convertido, ele fala mais de Jesus do que dele mesmo. A gente não se propaga, a gente não faz propaganda da gente, a gente faz propaganda daquele que nos salvou. É legal, eu até tentei assistir uma pregação esses dias, coloquei no YouTube, coloquei lá, que eu ouvi um comentário: essa pregação aqui é do maior pregador do século 21. Eu falei: meu Deus, deve ser. Bom, o cara só falou de coach. Nada contra coach, é uma profissão. Mas não tenta misturar evangelho com coach. Coach é vem que tu vai ganhar. Evangelho não, evangelho vem que tu vai perder. Coach fala: vem, te dou 7 passos para você ficar rico. Evangelho não, eu te dou 7 passos para você abandonar o seu eu, você esquecer o seu passado e viver de acordo com a vontade do Senhor. Esses dias eu fui fazer um trabalho ali na Barra, aí eu tava passando, tava junto com um rapaz, aí eu vi uma casa, Daniel, muito linda. Eu falei: meu Deus, que casarão. O homem que mora aqui é um homem milionário. Aí o cara falou para mim: sabe quem mora aí? Aí eu falei: ih, Jesus, o pastor fulano de tal. Irmão, nada contra, mas o cara estava com 2 Land Rover dentro da garagem. 2 Land Rover dentro da garagem. Uma casa de aproximadamente uns 10 milhões. Eu olhei para aquele cara e falei assim: o pastor fulano, não vou falar o nome dele não, tá, irmãos? Por ética e reverência. O pastor fulano de tal mora nessa casa. Eu conheço um membro da igreja dele que está passando necessidade. E o cara está andando com 2 Land Rover numa casa de 10 milhões. Ele: ué, isso aí, olha o que o cara que estava comigo falou: isso aí é prova de que ele é homem de Deus.
Isso é a maior prova que ele é homem de Deus, porque ele revela até CPF, revela tudo, o oculto e o escondido. Aí eu falei, deve ser membro de lá, vou ficar quieto. Eu saí dali com uma lição. As coisas estão sendo invertidas, irmãos. Quem está de bicicleta não é homem de Deus, mas quem está andando com 2 Land Rover é homem de Deus. O dia que Deus, meu Deus do céu, vou falar isso aqui. Irmão, tu quer ficar rico? Fica rico, corre atrás, nada contra. Deus enriquece, Deus abençoa, mas tem que ter uma finalidade. Não para você ficar andando com 2 Land Rover, com uma casa de 10 milhões. Irmão, isso não é evangelho. Evangelho não ensina você ganhar. Evangelho ensina a gente compartilhar. Irmãos, se eu tiver errado, me prova depois na Bíblia. 2 Land Rover, fiquei irado, irmão, fiquei irado. Aí eu peguei o BRT lotado, o abençoado do meu lado. Ele é homem de Deus, a gente não é não. E eu assim no BRT, eu falei, será que é isso mesmo? Não, irmãos, às vezes tu tá a pé, vindo pro culto a pé, pagando passagem, como tem gente que vem de longe aí, ó, coloca gasolina, vem lá de Realengo, tem gente que vem de longe. Tu acha que Deus não está vendo isso? Não, tu acha que Deus não está vendo o teu esforço para estar na presença do Senhor, simplesmente para receber mais dele, crescer dele. Ele está dizendo, ó, o teu esforço vai revelar o poder que eu vou liberar sobre a tua vida. Quanto mais você me busca, mais eu libero para você. E se Ele te liberar a bênção, irmão, que a tua bênção seja para a glória dEle. Eu não estou dizendo que você não pode ser rico, que você seja, irmão, que Deus te abençoe. Mas se você chegar lá, não se esqueça que você faz parte de uma família. E dentro de uma família tem gente que não tem nem 1 quilo de arroz dentro do armário. Ai, irmão, isso me revolta, irmão. Isso me ira. Pastores andando com Land Rover, com seguranças, enquanto tem gente precisando de 1 quilo de arroz, Geraldo. Aonde que isso é evangelho? Isso não é evangelho nem aqui nem na China, como minha avó fala. Evangelho a gente pode estar passando o perrengue que for, mas vai ter alguém do nosso lado. Jesus amado, é um desabafo, irmãos. Que, meu Deus, eu me irei com aquele cara. Aí Paulo, no capítulo 16, antes dele chegar em Éfeso e escrever a carta à igreja em Corinto, no capítulo 16 ele está andando com Silas, e é muito conhecida essa passagem. Ele está andando com Silas e a Bíblia fala que eles estavam indo para oração. Olha só, eles estavam indo aonde, pastor Silvio? Para oração. O destino deles era crescer espiritualmente. Escute isso que eu vou te dizer. Sempre que o teu espírito estiver com a intenção de ir para o lugar da oração para crescer, sempre Satanás vai colocar um empecilho no meio para você não chegar lá. Vai ser uma mensagem que vai chegar para te impedir de chegar. Vai ser uma pessoa que vai te impedir de chegar. Talvez até Satanás, demônios vão tentar te impedir de chegar. Mas se você está disposto a chegar onde Deus quer te levar, não pare no meio do caminho. Simplesmente continue a caminhada. Paulo e Silas, quando estavam chegando lá, uma menina de aproximadamente 18 anos começou a gritar: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Douglas, isso aqui me assusta, porque a menina está falando mentira. A menina está falando o quê? Uma verdade. Mas Paulo, ele olha para trás e fala assim, ó: Satanás, saia da vida dela. Irmão, mas a menina está falando verdade, não está falando mentira. Mas quem tem os olhos espirituais consegue contemplar quando é Deus e quando não é Deus. E o meu pedido para esse tempo é que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para a gente poder discernir aquilo que é dele, aquilo que não é dele. Meu Deus do céu,
que a gente venha identificar quando um problema se levantar na nossa casa. Senhor, isso aqui é o quê? E o Senhor vai dizer, isso aqui é espiritual. Dobre o teu joelho e comece a orar. Comece a buscar pela tua família, que Deus abre os nossos olhos. Paulo vai se virar para trás e vai dizer para aquela mulher: demônio, Satanás, diabo, saia da vida dela. Sabe o que eu peço, Michel? Que Deus nos dê tanta autoridade nesse tempo, que nada venha nos enganar. Nada venha nos enganar ou enganar nossa casa, sabe? Quando algo vier, até aquilo que é verdade, mas não vem da fonte correta, meu Deus do céu. Porque nem sempre aquilo que é falado que é verdade está vindo da fonte certa. A gente tem que olhar para a fonte de onde está saindo aquilo. E nem tudo que se fala, por mais que seja verdade, veio da fonte que é o Senhor. Paulo vai repreender aquele demônio. Para que Paulo foi fazer aquilo, irmão? Sabe por quê? Porque quando Paulo faz aquilo, os homens daquela cidade se juntaram, presbítero Fábio, contra Paulo e Silas. E eles falaram o seguinte: esses homens acabaram com os nossos lucros. Porque essa menina revelava tudo e a gente ganhava dinheiro em cima dela, Mike. Aquela menina revelava para dar lucro para aqueles homens. Aí quando Paulo expulsa o demônio daquela menina, aquela menina ali não está tendo mais adivinhações, visões, revelações da parte de Satanás, irmão. Eu conheço alguns amigos que falam para mim: João, vamos no culto tal, porque lá o cara revela até o CPF. Irmão, cuidado com esses cultos que os homens estão revelando o CPF, revela o que tem na bolsa, revela a cor do cabelo da avó, revela a cor da parede da igreja, revela tudo da tua vida, mas não revela Jesus para você crescer, não revela Cristo. Teve uma vez que eu fui num culto, irmãos, não sabia quem ia ser o pregador. Quando eu cheguei na porta da igreja, Douglas, estava lá um banner: o raio-x de Deus vai pregar hoje. Rapaz, quando eu olhei para aquele cartaz, Daniel, eu falei assim: o raio-x de Deus estará aqui nessa noite? Eu falei: meu Deus, que negócio é esse de raio-x de Deus vai estar aqui? Irmão, o cara revelou tudo. Revelou tudo, só não falou de Jesus. Aí sabe o que aconteceu com ele? As pessoas: não, ele é homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. E sabe que isso me intriga? Que os verdadeiros homens de Deus muitas vezes não têm crédito. Ele saiu com uma oferta de 30 mil reais daquele culto. 30 mil reais de oferta daquele culto. As pessoas que ofertaram erraram? Talvez não, porque são pessoas talvez simples, que não têm tanto acesso à Bíblia, ou foram levadas pelo discurso, pelo argumento. Mas o que me indigna é que esses homens estão sendo ditos como homens de Deus, enquanto tem homens aí sofrendo, padecendo. Eu conheço homens de Deus que estão entrando em depressão, ansiedade, porque eles estão dando tudo que tem para a noiva. Eu não vou falar nome de pessoas, mas eu conheço pastores, Stanley, conheço pastores que estão trabalhando, rodando na Uber, fazendo o que for para ajudar pessoas na igreja, enquanto tem homens que estão sugando a igreja e não fazem nada por ela. Estão sendo dito: lá vai o homem de Deus. Se chegar de carrão aqui na frente, nossa, esse homem, que fé. Mas se chegar de bicicleta, esse cara é muito fraco na fé. O evangelho está ficando deturpado, irmãos. O evangelho não mudou, o evangelho ainda é o mesmo. O evangelho ainda é o mesmo. Jesus, ele abriu mão da sua glória para descer nessa terra, para salvar a humanidade, não para enriquecer a humanidade. A gente precisa entender o que é evangelho, irmãos. Evangelho não é sobre ganhar. Evangelho é muitas vezes você não ter muita coisa, mas você vai ter o Jesus de todas as coisas. O Salmo 23 no original significa: o Senhor é o meu pastor e eu nunca terei falta do pastor. Não é de nada eu terei falta, eu nunca terei falta do pastor.
Porque tem gente que prefere ficar com as coisas que o pastor oferece do que o pastor. Mas eu prefiro, irmãos, eu falo isso com dor. Porque muitas vezes a nossa carne precisa de muitas coisas. A gente corre atrás de tantas coisas, mas às vezes é melhor ter o pastor das coisas do que ter as coisas sem o pastor. Oh, Jesus amado, ensina-nos, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, a dar crédito ao Teu Evangelho, meu Pai. Paulo, ele apanhou, irmãos. Depois que ele expulsa esse demônio, ele apanha, porque ele tira o demônio da vida daquela menina. E quando ele apanha, Daniel, me chama a atenção, porque ele prefere adorar. Preso junto com Silas, ele olha para Silas, eu imagino, tu canta e eu adoro. Enquanto tu adora, eu vou orar. E o Deus que nos resgatou das mãos do inimigo está aqui com a gente. Irmão, imagina, dentro de uma prisão. Eu posso até conjecturar um louvor, fazer uma conjectura aqui. O louvor que eles cantaram foi esse, Janaína. Adorador é tudo que eu sou. Canta, irmãos. Assim. Cante com a tua alma. De um coração. Oh, Espírito Santo. Se eu subir ao céu, eu sei que no mais profundo mar, meu Deus, do teu olhar, meu Deus, cante com a tua alma, tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas. Daniel, me ajude aqui. Mas de uma coisa sei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Segura na mão dessa pessoa e fala assim com ela: se tiver difícil, fale com força. Se tiver difícil, não cesse de adorar, porque a adoração eleva a nossa vida. Se tiver difícil, não cesse de orar, porque a oração nos levará a um outro nível. Oh, aleluia! Aplaude ao Senhor Jesus. Ei, Jesus. Aí Paulo chega em Éfeso. Quando Paulo chega em Éfeso, depois disso, a Bíblia fala que ele está ali junto com a igreja e ele recebe notícias através de Chloe. Chloe era uma irmã. Irmão, notícia é diferente de fofoca. Porque, sabe como que é fofoca? É assim: ó, fulano fez isso, mas não fala que foi eu que te falei. Fofoca não é assim, irmão? Ó, aconteceu isso lá na comunhão rara, mas não fala pra ninguém que fui eu que te falei. Isso é fofoca. Notícia é assim:
está acontecendo isso e isso e isso na igreja de Corinto. Mas quem está falando, quem está mandando essa carta é fulano de tal. Notícia tem responsabilidade. Ó, está acontecendo isso, isso, isso. E eu me responsabilizo pelo que eu estou falando. Fofoca não, fofoca a pessoa fala, inventa coisas da igreja. Aí Paulo vai ter que tratar a igreja. Vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, aí ele vai começar a tratar a igreja. Só que ele recebe essa notícia. A notícia que ele recebe é o seguinte: eles até estão se ajuntando, até está tendo culto, mas tem 4 grupos dentro da igreja. Meu Deus do céu, 4 grupos dentro da igreja. O grupo de Cristo, o grupo de Pedro, o grupo de Paulo. Até você tem grupo, Paulo. Ele, que isso? Eu? Colocar o nome no teu grupo. No grupo dos Paulos. E o grupo de Apolo. Esses 4 grupos, vamos lá. O grupo de Cristo, se você estudar, você vai ver que era o pior grupo. Porque era o grupo que não precisava de liderança. Eles falavam, não, o véu se rasgou, eu não preciso de sacerdócio. Eu não preciso de liderança sobre mim. O grupo de Cristo era o pior de todos, porque não respeitava ninguém dentro da igreja. Nenhum líder poderia falar nada com ele que ele não aceitava. O grupo de Cristo. O grupo de Paulo é o grupo espiritual. Sabe aquele grupo? Eu oro como ninguém. Quando eu meto a mão no enfermo, a enfermidade vai embora. Não, porque quando eu oro, acontece. Se fulano orar, não acontece. Esse era o grupo de Paulo. O grupo de Apolo era aquele grupo intelectual, sabia de tudo. E o grupo de Pedro, os religiosos. E vou te falar, irmãos, 2000 anos atrás, mudou. Mudou a igreja. A carta é tão atual, por isso que eu falo. Eu vi uma mensagem, não sei se foi de Billy Graham, ele fala, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Os mesmos problemas que aconteceram lá atrás, acontecem ainda hoje na igreja. Aí Paulo vai escrever, e Paulo, quando soube das situações, o quê? Facção dentro da igreja? Grupinho dentro da igreja? Aí ele vem, irmãos, ele vai escrevendo. E ele escreve algumas coisas, ele fala assim, vocês estão se ajuntando para pior. É o que o nosso pastor Vando pregou uma vez aqui, irmão, tem gente que nem precisava vir para a igreja, fica em casa, irmão. Se você vem com a intenção de facção, de torcer contra quem está pregando, porque acontece isso. Às vezes a pessoa está louvando, se esgoelando para fazer a igreja adorar, e a pessoa fica assim, não vai sair nada dali. E torce contra ainda. Não. Ai, Senhor, não deixa fluir não. Senhor, não deixa pegar fogo não. Senhor, não deixa pegar fogo não. Só na minha vez. Meu Deus. Acontece, tá? Acontece, tá? Não, quando pega no microfone, mas na vez do outro fica assim, ó. Deus está falando ou não está falando, irmão? E Paulo vai escrever, é necessário que essas coisas aconteçam, para quem é de verdade se manifestar. É tempo da gente comer. Irmão, eu vou falar uma coisa aqui, irmãos, que é no Espírito que eu vou falar, tá? Me perdoe. Mas é tempo da gente começar a confrontar sim, tá, irmãos? Esse negócio da pessoa ficar... confronta no Espírito sim, irmão. Se for necessário, fala em nome de Jesus. Eu repreendo você. Esse negócio de a pessoa chegar... porque o pastor fez isso. Irmão, em nome de Jesus, para com isso. Eu acho que Deus vai começar a fazer isso, tá? Para que os verdadeiros se manifestem. Deus vai permitir uma fofoca chegar para você. Ele vai ver. E agora eu quero ver o que é que você vai fazer. Qual vai ser a tua reação? Vai entrar na fofoca ou vai se manifestar como um verdadeiro? Porque Deus vai dizer, Paulo vai dizer, é necessário que haja essas coisas. Aí lá em Malaquias vai dizer que chegará um tempo em que vocês verão quem é de verdade e quem é de mentira. Irmão, não se preocupe em tentar puxar tapete e derrubar ninguém. O tempo, existe um tempo, e quem é de verdade vai permanecer, e quem não for de verdade não vai permanecer. Paulo vai dizer, é necessário que essas coisas aconteçam, mas vocês que são verdadeiros, permaneçam de pé, permaneçam fiéis. Permaneçam fiéis.
E ele vai falar sobre a ceia, e aqui eu encerro. Quando Paulo fala sobre a ceia, ele vai dizer: vocês estão fazendo a ceia do Senhor, mas isso aí não é a ceia do Senhor, não. E aqui eu vou explicar uma coisa. Paulo vai falar sobre várias coisas. Comer indignamente. Paulo vai dizer: esperai uns pelos outros. Por que Paulo vai dizer esperai uns pelos outros? Porque o culto era dividido. Os ricos entravam, participavam da ceia, e os pobres ficavam na porta esperando. Quando os ricos se fartavam, por isso que ele vai dizer: porque uns chegam com fome, enquanto outros estão saindo embriagados. Porque eles tomavam tanto vinho, mas nem faziam isso em nome de Cristo. Eles faziam aquilo ali monotonamente. Não, eu vou lá porque vai ter alguma coisa na igreja. Não trata esse lugar como um ambiente espiritual. Trata esse lugar como um lugar, eu vou lá para ver uma mensagem, eu vou lá para ver o Daniel cantar, eu vou ver o meu amigo, mas não trata, Jesus está na casa, Jesus está aqui. Aí Paulo vai dizer: esperai uns pelos outros, ou seja, acabou esse negócio, tá? Irmão, Paulo chegou com o pé na porta. Esse negócio de dar crédito para quem tem dinheiro, para quem não tem dinheiro, acabou isso, tá? Porque quem manda na igreja é Jesus. Quem manda na igreja é Jesus. Não é dízimo de alguém que é dízimo alto. Não é quem manda na igreja é Jesus. Ele é o dono da igreja. Esperai uns pelos outros. E ele vai dizer: ninguém é digno de participar dessa ceia. Ninguém é digno. Mas examine-se, pois, o homem, e assim coma do pão. Paulo está tratando, porque eles mudaram até a ceia. Aí ninguém foi ensinar ele como era a ceia. Jesus: espera aí, se ninguém quer fazer da forma certa, eu vou lá e vou te ensinar, Paulo. Porque aquilo que eu ensinei não vai cair por terra. Por isso a Bíblia fala que pode passar um tio, uma vírgula, pode passar dia, noite, tempo, céu, tudo, mas aquilo que Jesus falou não vai passar. As palavras de Jesus não passarão. Passarão céu e terra, mas o que ele falou não vai passar. Paulo ele vai enfatizar: irmãos, vocês precisam se reunir para melhor e não para pior. E Paulo, quando ele fala da ceia do Senhor para aquela igreja, ele não fala no intuito de matar as pessoas. Aquele momento é tão espiritual que Jesus vai dizer que aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Isso aqui, irmãos, não é para você olhar e correr daqui, ficar com medo dessa ceia, ficar com medo dessa mesa. Ah, mas eu não sou digno. Ninguém aqui é digno, irmão. Sabe o que Deus falou comigo quando eu estava vindo para cá? Deus falou comigo assim: filho, tem pessoas ali que há muito tempo não comem do meu corpo, há muito tempo não bebe do meu sangue. E a resposta que a gente dá no mundo espiritual, quando a gente rejeita a ceia do Senhor, a resposta é essa: eu não tenho parte com Jesus. Quando você rejeita a ceia do Senhor, você está dizendo: eu não quero mais ter parte com Ele. João, e o que eu faço? Eu tenho coisas, pendências a resolver. Resolva as suas pendências, mas não deixe de participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Por isso Paulo vai dizer: tomai e comei dele todos. Fazei isso em memória do Senhor, até que Ele vai voltar. Esse culto, João, então é para quê? Esse culto é para a gente celebrar o Senhor Jesus. Celebrar o Senhor Jesus como? Com a tua resposta de vida. O que você quer ser para Ele, o que você vai dar de resposta no mundo espiritual. Mas, João, eu estou há tanto tempo sem participar da ceia que eu não me considero capacitado, eu não me considero agraciado, eu não posso fazer isso. É assim que Deus quer. Quando você se sente inútil, quando você não percebe: João, eu não posso. Porque de verdade, irmão, ninguém pode. Ninguém merece, né, presbítero Fábio? Mas Ele deu a sua vida por todos. Eu quero te convidar a se colocar de